convertindo ao louvor. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, né, irmãos? Eu quero convidar vocês a abrir a vossa Bíblia no primeiro livro da Torá, o primeiro livro da lei, o livro do Gênesis, primeiro livro do Pentateuco, Gênesis capítulo número 13 e versículo número 18. Quero agradecer a presença de todos, Regiane, Juliana, nossa irmã Rose que está aqui, enfim, o esposo da nossa irmã Dilma Luri. Deus abençoe todos vocês, o seu Davi, a sua esposa, o pastor Nerildo, todos os obreiros que me acompanham. Deus lhe abençoe em nome de Cristo Jesus. Queridos, eu estou numa sequência de estudos sobre a vida de Abraão. Eu quero que você se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Gênesis capítulo número 13, versículo número 18. Diz assim a palavra do Senhor. E comigo, e Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mane. Estão junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Eu vou pregar essa noite. Quarta-feira passada eu preguei sobre as 7 promessas de Deus a Abraão. Eu estou na sequência de estudos sobre Abraão. E nessa quarta-feira eu vou pregar sobre as lições espirituais do Carvalho. E quarta-feira que vem eu fiz um convite ao pastor Nerildo. Ele vai nos trazer uma palavra também no mesmo tema. Glória a Deus. Amém? Amém. Pregador bom prega em cima de tema e debaixo de revelação, aonde chamar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, fora a quarta-feira que o pastor Nerildo vai pregar, na outra quarta-feira eu vou pregar sobre El Elyon. Comigo, El Elyon. O Deus Altíssimo. É uma sequência de mensagens. Pega na mão do seu irmão aí, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Criador dos céus, Criador da terra, Deus que se assenta entre os querubins, Deus que é adorado pelos serafins de 6 asas, Tu que formaste os céus e fizeste separação, a terra dos céus, sobre as águas do firmamento, das águas que estão nos oceanos. Não vejo outro Deus além de Ti, outro Deus maior que o Senhor. Tu és tão grande, tão poderoso, como disse Abraão, quando Tu faz juramento, Tu jura por Ti mesmo, porque não há ninguém maior do que o Senhor. Eu invoco o Teu nome essa noite aqui, junto com essas pessoas, que essa unção soberana, ela venha tomar conta da nossa vida, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santíssima, que é o que intercede pela igreja, os gemidos inexprimíveis, é Ele que ajuda a igreja no processo de santificação. O Espírito Santo desde já começa a atuar nas mentes, começa a atuar nos corações. Ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que a Tua presença venha ser comigo. Eu preciso de uma unção, eu preciso de poder para poder pregar essa palavra. Venha me direcionar nos tópicos desse sermão. Pai eterno, assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Ser conosco, vai quebrando os jugo, as barreiras, vai acorrentando demônios, todo por terra, toda obra maligna, todo projeto maligno, toda oração contrária, toda obra do inferno, reprovo, repreendo em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a Bíblia, e especialmente no livro de Gênesis, você vai ver algumas figuras de linguagem interessantes na Bíblia. Me lembro que Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, no meio da sua parentela, onde existiam muitos ídolos, a terra totalmente idólatra, que era Ur dos Caldeus. E Deus chama Abraão no meio da sua parentela,
Abraão ouve a voz de Deus, levanta a sua tenda, junto com seus empregados. E Abraão tinha ali seus camelos, suas ovelhas, seus jumentos, e ele começa a peregrinar a terra. Anda cerca de 300 quilômetros, aí Deus dá direção para Abraão, e ele vai para a terra de Harã, e leva seu pai junto com ele e seu sobrinho Ló. E depois da terra de Harã, Abraão volta para Canaã, a terra que Deus lhe tinha dado em possessão e herança. Mas o que eu quero falar para vocês é que a Bíblia existe algo interessante nela. Deus nos compara na Bíblia como terra. A Bíblia fala que a semente caiu em boa terra, e terra na Bíblia representa o ser humano, e a terra que produziu 30, 60 e 100 representa o bom coração que recebe a palavra. A Bíblia nos compara também como árvore. Nas figuras de retórica da Bíblia, o que é figura de retórica? De coisas que você lê não é literal, é figurativo. Por exemplo, Deus nos compara lá em Apocalipse 17:15, a Bíblia diz: as águas que viste são povos, nações e língua. Então água não é água, água é povos, nações e língua. Mulher na Bíblia representa a igreja. No Antigo Testamento, mulher representava Israel. No Novo Testamento, a noiva representa a igreja que está se preparando para o arrebatamento. E nessa figura de linguagem, o carvalho, ele tem uma representação espiritual, e ele representa o ser humano. E nessa passagem, Gênesis 13:18, esse texto revela Abraão amado, armando a sua tenda junto aos carvalhais de Mamre. O carvalho é símbolo da força. Diga comigo, carvalho é símbolo da força, da durabilidade. O carvalho era uma importante árvore da Palestina e ocupa um dos primeiros lugares entre as árvores pela sua longevidade. E por causa das suas grandes dimensões e da qualidade da sua madeira, existe cerca de 300 espécies de carvalho. Alguns carvalhos são sempre viçosos, mas outros deixam cair as suas folhas no outono. O carvalho de folhas persistentes acha-se representado na Palestina pelo carvalho de Quermes, o carvalho de Quermes, do qual há exemplares de uma circunferência de 6 a 5 a 8 metros. O carvalho nos traz lições espirituais tão importantes, a ponto de, na Bíblia, ser dito que seremos chamados de árvores, seremos chamados de carvalho. Diga comigo, seremos chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Isaías 61, versículo 3. O pastor Jaime também estava falando, uma das suas falas, nós conversamos sobre esse assunto, e eu estava conversando com o pastor Jaime, e o carvalho ele cresce tanto para cima como para baixo. Em todas as tempestades que vêm, você pode ver lá do lado da Palestina, arranca todas as árvores, mas lá tem um pé de carvalho. Olha que interessante, todas as árvores são arrancadas pela tempestade, mas lá está o pé de carvalho. Você só será um carvalho bem plantado, que a luta não vai te derrubar, a depressão não vai te derrubar, o desemprego não vai te derrubar, a crise sentimental não vai te derrubar, a inveja, a calúnia não vão te derrubar, se você for um carvalho de justiça plantado pelo Senhor dos Exércitos. Mas para que você possa ser um carvalho como foi Abraão, Abraão é símbolo do pai da fé. Abraão era amigo de Deus. E Abraão, como pai da fé, ele é comparado como um carvalho. Mas como que um carvalho tem força, ele cresce, suas raízes para baixo, seus galhos, seu tronco para cima, como que ele pode crescer, pastor? O Salmo 1 vai nos dar um exemplo de como que o carvalho pode crescer e como que o crente pode crescer. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão. A palavra varão ali é homem, a palavra bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujo dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O crente que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele é como um carvalho. As suas folhas crescem, os seus galhos crescem, e ele dá o fruto na estação própria. Ei, eu quero dizer algo de Deus para você. Se você é um carvalho de Deus e está junto à beira das águas da palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, não tem nada que vai te arrancar da presença de Deus. Não é depressão, não é desemprego, não é problema sentimental, não é macumba, não é bruxaria. Nada tira um crente que está firme na presença de Deus. Nada tira um crente que ora, que jejua e que tem a Bíblia como regra de fé e conduta. Nada tira ele da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. O carvalho, irmãos, é usado pelos botânicos e geólogos como um medidor de catástrofes naturais do ambiente. Quando querem saber o índice de temporais e tempestades ocorridas numa determinada floresta, eles observam logo o carvalho, que naturalmente é a árvore que mais absorve as consequências temporais. Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais forte ele fica. Suas raízes naturalmente se aprofundam cada vez mais na terra, e seu caule se torna mais robusto, sendo impossível uma tempestade arrancá-lo do solo ou derrubá-lo. Salmo 55, verso de número 22, vai nos dar um exemplo disso. O crente, quanto mais firme ele está nas escrituras, firme na doutrina, firme nos estudos, na escola dominical, na oração, no jejum, ninguém arranca ele da presença de Deus. Pode ver que Jesus disse, ele conta uma parábola, e Jesus que é uma parábola, uma narração que se encerra a verdade. Jesus conta aquela narração, aquela parábola, e ele começa a explicar. Olha, tinha dois homens, um edificou a casa na areia e o outro edificou a casa sobre a rocha. O que edificou a casa sobre a areia foi fácil de construir, rápido ele construiu, mas vem a tempestade, vem o vendaval, bateu contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mas tinha outro homem que ele sofreu, ele construiu a casa na rocha, ele teve que pegar um martelete, ele teve que quebrar, ele teve que fazer a fundação. Foi difícil fazer aquela casa na rocha, mas ele conseguiu fazer a casa na rocha. Daí vem a tempestade, vem o vendaval, desceu a correnteza, bateu contra aquela casa e não pôde derrubar. Aí Jesus conta a parábola e explica para ele, dizendo assim, ó: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Crente que está edificado sobre a rocha, crente que é como o carvalho, ninguém tira ele da igreja. Mas crente que não está edificado sobre o carvalho, crente que não é como o carvalho, crente que não tem a casa na rocha, se o irmão não souber a capaz do Senhor, ele não vem mais ao culto. Se ele não recebeu, não sentiu o arrepio, se ele não sentiu o culto do jeito que ele quer, ele não vem mais na igreja. Mas crente que é como o carvalho, crente que tem a casa na rocha, nada tira ele da presença de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Olha que interessante, irmãos. Em Gênesis capítulo 12, versículo 6. Ao chegar na terra de Canaã, Abraão armou a sua tenda próximo ao carvalho de Moré, em Siquém. E Abraão procurou acampar junto a uma árvore que lhe desse boa sombra e oferecesse estabilidade e firmeza diante da tempestade. Quando você é como o carvalho, você fornece sombra para as pessoas. O que quer dizer com isso, pastor? O crente é comparado como o carvalho. O crente que é como o carvalho, irmãos, as pessoas têm prazer de conversar com ele. As pessoas têm prazer de ouvir um conselho dele.
As pessoas têm prazer de ouvir uma oração dele. Mas crente que não é como carvalho é igual um repelente. Já viu o repelente que você passa para espantar a mosca? Ninguém quer estar perto. Ele afasta tudo e todos. Mas a pessoa que é como o carvalho de Moré, as pessoas se aproximam dele. Aquele homem tem palavras de Deus. Aquela mulher tem palavras de Deus. Aquela mulher tem o Espírito de Deus. Quando ela canta é diferente, quando ele prega é diferente, quando ele chega no lugar é diferente, porque ele tem a presença de Deus junto com ele e se torna sombra e proteção para quem está junto com ele. Olha que interessante aí no carvalho. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 35:4. Jacó enterrou os deuses estranhos debaixo do carvalho de Siquém, e falou para suas mulheres: tire os brincos, tire as tornozeleiras, que elas tinham aquelas tornozeleiras, joias dos pés, pinces. Naquela época já tinha tudo isso. Jacó falou: tire tudo isso do vosso corpo, tire os deuses estranhos que vocês trouxeram da casa do seu pai, tire as imagens de idolatria, que Deus não se agrada dessas coisas. Falou para as mulheres dele, repreendeu elas. Tira a Aparecida, tira São Jorge, tira essas imagens. Deus não se agrada disso. Por quê? Porque hoje nós vamos para Betel. Betel é a casa de Deus. Oh, aleluia. Diga comigo: Betel é casa de Deus. E pregou doutrina para elas. Falou para elas: tire tudo isso, porque se vocês não tirar todas essas coisas, Deus não pode ir no meio de vocês. Pode ver lá, irmão, isso é coisa que eu estou falando, Gênesis 35, versículo 4. Falou para elas tirar tudo aquilo, porque se elas não tirassem aquilo, Deus não poderia ir com elas. Diga comigo: para Deus ir conosco, para Deus prosperar a nossa vida, temos que tirar as coisas do mundo da nossa vida. O carvalho que Jacó estava ali, irmãos, ele falou para suas mulheres tirar todas as coisas que não agradavam a Deus. Quantas pessoas querem sentir a presença de Deus, querem sentir a presença do Espírito de Deus, querem sentir a unção de Deus, mas não estão mais preocupados com as vaidades, com o sistema mundano, com as coisas que não agradam a Deus. Mas Jacó falou para suas mulheres: tire todas essas coisas e ponha debaixo do pé de carvalho, porque agora nós vamos caminhar em direção a Betel, e lá nós vamos oferecer sacrifício a Deus, e Deus vai nos responder. Aleluia. Você crê que Deus te responda? Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Diga: Deus, se preciso for, eu tiro os ídolos, eu tiro as imagens, eu tiro as vaidades, mas eu quero te adorar. Eu quero que o Senhor seja comigo, como foi com Abraão, como foi com Isaac e como foi com Jacó. Dê uma linda salva de palmas à palavra de Deus. Carvalho é símbolo do crente. Crente é comparado como o carvalho da Bíblia. Em Gênesis 35:8, diga comigo, Gênesis 35:8. Débora, a ama de Rebeca, foi sepultada debaixo do carvalho, chamado de Alon Bacute. A ama de Rebeca simbolizava todo o seu passado. Diga comigo, a ama de Rebeca representava todo o seu passado. O passado de Rebeca foi sepultado debaixo do carvalho de Alon Bacute, o carvalho do choro. Diga comigo, quando nós somos comparados como carvalho, temos que sepultar o velho homem, a velha criatura. Irmão, tem muita gente que quer servir a Deus, mas não quer sepultar o velho homem.
É triste, gente. A Bíblia diz que a ama de Rebeca simbolizava todo o seu passado, ela sepultou. E veja que isso faz luz, joga luz no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 5,17, diz: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem como ser crente e ser mundano. Você tem que fazer como a Ana de Rebeca, sepultar o teu passado debaixo do carvalho. Glória a Deus, aleluia. Eu vi um pastor agora atrás aí, ele falando assim: não tem problema beber, não tem problema fumar, não tem problema mesmo, irmão. Você pode fumar, você pode beber, você pode fazer o que você quiser. Só não vai poder entrar no céu no toque da última trombeta. Só isso. Pode beber, pode viver o que você quiser viver. Mas quando Jesus tocar a última trombeta, quando Deus dá ordem ao arcanjo tocar a última trombeta, você não vai ouvir o toque da última trombeta. Porque a Bíblia diz: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse para aquele Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Ele disse: como eu, sendo um homem velho, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Ele disse: Nicodemos, tu és mestre e não sabe essas coisas. Olha, se eu falo das coisas terrenas, tu não entende. Imagine se eu falar das celestiais. Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. É necessário nascer da palavra, é necessário saber nascer do Espírito, Nicodemos. Oh, aleluia! Olha que interessante, irmão. E é preciso sepultarmos o nosso passado para começarmos uma nova vida em Cristo. Em Josué 24, 26, Josué também escreveu a lei do Senhor num livro e erigiu uma pedra debaixo do carvalho que ficava junto ao santuário do Senhor. O que representa isso? Eu falei para vocês que o ser humano é comparado como árvore na Bíblia. E aqui estou pregando sobre as lições do carvalho. Veja que interessante, Josué escreveu a lei do Senhor num livro e erigiu uma pedra debaixo do carvalho. O crente comparado como carvalho, ele guarda a lei do Senhor, ele guarda os mandamentos do Senhor. Eu me lembro uma vez que eu estava deitado na minha cama e de repente apareceu um demônio para mim, vindo lá das catatumbas do Hades. Ele apareceu para mim trazendo a imagem do meu tio que tinha morrido. Meu tio Valmor, que tinha falecido, assassinado, melhor dizendo, não faleceu, foi assassinado. E ele trouxe a imagem do meu tio. E como que é importante conhecer a palavra de Deus. Aí quando ele começou a trazer a imagem, eu só vi que aquela visão não era de Deus, era do diabo. E eu falei: Satanás, a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo, Hebreus 9, 27. Eu falei: quem morre não pode voltar a esse mundo. Esse negócio de pessoas que já morreram ficar aparecendo, estenda a mão, repreenda que é demônio. Quem morreu, morreu. Quem morreu, irmão, ou ele está no paraíso, aguardando a primeira ressurreição com o arrebatamento, ou ele está no inferno, no Hades, aguardando a segunda ressurreição e o juízo, o julgamento do trono branco. Não tem esse negócio de morrer ou ficar aparecendo. Estenda a mão e repreenda, clama o sangue de Jesus, que é demônio. E daí ele apareceu, e eu falei esse texto assim, falei assim: ao homem é ordenado morrer uma só vez, vem depois disso o juízo. Na mesma hora aquele demônio fez assim, ó, sumiu. E não tem, irmão, esse negócio que aparecendo. A Bíblia ainda vai dizer em Jó 7:9 que assim como a nuvem passa e se desfaz, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir dela. Quem morreu, morreu. Amém? Amém. Quem crê nisso? Dê uma linda salva de palmas à palavra de Deus. Quer dizer com isso, pastor? Você, como Josué, que tinha ali, que Josué escreveu a lei do Senhor num livro e erigiu uma pedra debaixo do carvalho, representa o crente que guarda as leis do Senhor. Pode ver que o diabo chega para Jesus e disse assim: olha, o diabo usando a Bíblia para Jesus, e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: Satanás, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A
Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus e resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E a Bíblia vai dizer que o diabo chega no segundo episódio da tentação e diz para Jesus: lança-te daqui abaixo, que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito e tomar-te nas mãos, porque nunca tropeça que teu pé em uma pedra. Jesus falou: também está escrito, Satanás, não atentarás o Senhor teu Deus. E o diabo não desiste. Ele chega a terceira vez para Jesus e disse assim: olha, se prostrado me adorares, tudo isso te darei, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Jesus disse: Satanás, também está escrito, o Senhor teu Deus. Ele falou para o diabo que Deus era o Deus do diabo também, porque o diabo, irmão, não faz o que quer não, porque dá a impressão aos crentes aí que Deus vai está perdendo de 1-0 para o diabo. No final do segundo do segundo tempo, Deus vira o jogo e ganha. Não é assim não, irmão. Nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. A Bíblia diz em João 16:11 que o príncipe desse mundo já está julgado. O diabo não é nada, está julgado, já está condenado. Aqueles anjos que estão em prisão lá na carta de Judas também já estão reservados para o juízo. Deus está no controle da história. Deus dará ordem a um anjo para prender o diabo e todos os demônios, para que ele reine com a igreja no milênio por 1000 anos. Então Deus não nada foge do controle dele. Então Jesus olha para o diabo e diz assim: Satanás, o Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás, e só ele darás culto. Na mesma hora o diabo deixou por algum tempo. Glória a Deus, aleluia. Você crê nesse Deus? Glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Olha que interessante, mais um texto ainda sobre o carvalho. Em Juízes capítulo 6, versículo 11. O anjo do Senhor se apresentou a Gideão debaixo do carvalho que estava em Ofra. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 3, é mencionado o carvalho de Tabor, o carvalho da colina, do lugar alto. Deus é também o nosso alto retiro e o nosso lugar seguro.